Você sabia que pode transformar seus tênis simples em uma verdadeira obra de arte? Hoje eu quero te explicar como você pode fazer a customização dos seus tênis seguindo um processo simples e com baixo investimento. Hoje eu vou te mostrar como começar na customização de tênis com baixo investimento e que permita você fazer trabalhos com qualidade e acabamento profissional. Vem comigo, nessa aula aqui é muito simples. Eu vou te explicar os principais pontos que você precisa saber para entrar de vez na customização de tênis e o que você precisa saber para começar na customização de tênis sem gastar muito. Esse daqui é o ponto principal que impede muitas pessoas de entrar na customização de tênis achando que precisa investir rios de dinheiro, mas a verdade é que você não precisa de tudo isso. Vamos aos itens principais que você precisa saber antes de começar a entrar aí de vez na customização de tênis. O primeiro ponto aqui é quais os materiais essenciais para você que um iniciante precisa para começar. Preparação do tênis, como funciona, o que seria isso? Técnicas de customização econômicas, coisas que você precisa saber logo no início para você começar a desenvolver suas primeiras artes e desenvolver os seus primeiros trabalhos. E as principais dicas que você deve entender para economizar aí nas suas customizações. Vamos se aprofundar aqui então sobre os materiais essenciais para iniciantes. Quais são esses? Aerógrafo, compressor, caneta posca, pincéis de diferente espessura, tintas e o verniz para acabamento. Vamos se aprofundar um pouco mais? Aerógrafos. Os aerógrafos são ideais para pinturas mais rápidas e acabamento uniforme e sem manchas. Com o aerógrafo você vai conseguir fazer efeitos, textura, degradê, várias funções utilizando apenas um único equipamento. O aerógrafo ele é fundamental para você ter e fazer os seus trabalhos e que permite você ter um acabamento final aí com uma qualidade bem superior utilizando apenas o pincel. O compressor, para garantir o funcionamento do aerógrafo, permitindo uma pintura homogênea e delicada. Então, se você não tiver o compressor, infelizmente o aerógrafo não vai ser possível usar. Mas se você tiver um compressor de baixa qualidade, o seu aerógrafo ele não vai performar muito bem, pois ele precisa de uma pressão mínima suficiente para pulverizar a tinta de forma correta na superfície. Então, quando você for investir em um equipamento para você utilizar o aerógrafo, é muito importante que você invista num compressor um pouco melhor, de uma potência maior, para assim o seu aerógrafo você extrair o máximo potencial dele, garantindo um bom funcionamento e principalmente que ele faça uma pintura bem profissional no final. Assim você garante que a sua pintura vai ter qualidade e durabilidade, pois se você utilizar um compressor que ele não vai entregar uma pressão boa, você pode sofrer na durabilidade. Caneta posca. A caneta posca são úteis para você criar contornos, detalhes e adicionar pequenos desenhos de forma rápida e fácil. Então, se você não quer começar com um aerógrafo compressor, você pode optar por uma caneta posca, pois ela vai ter durabilidade na pigmentação da tinta, não vai sair facilmente e você vai conseguir fazer os seus trabalhos de forma bem mais rápida do que lá utilizando o pincel e depois ou até mesmo o aerógrafo. Mas é claro, aqui é apenas um jeitinho diferenciado de você fazer suas customizações. Não é um item essencial para você fazer uma customização completa do tênis, é apenas pontuais, trabalhos bem delicados, bem pequenininhos, pois eles podem sim sair com o passar do tempo muito mais rapidamente do que você utilizando uma tinta para couro específico. Pincéis de diferente espessura. Varie entre pincéis finos para detalhes e mais grossos para preenchimentos. Um bom conjunto de pincéis é essencial para resultados preciosos, que significa que quanto mais diversificado for a ponta do pincel, você vai conseguir fazer diferentes efeitos, diferentes detalhes e pinturas cada vez melhores. Você não precisa começar com um monte de pincel, apenas pincéis mais finos e pincéis um pouco mais largos para você conseguir fazer tanto preenchimento quanto detalhe. Esse ponto aqui dos pincéis e combinar com as canetas posca vai ser um diferencial que você pode utilizar para começar a fazer os seus primeiros trabalhos e assim começar a divulgar os seus projetos, criar o seu primeiro portfólio. Os pincéis eles são fáceis de comprar, são fáceis de usar e isso é um fundamento básico ali que você precisa ter para começar na customização de tênis. As tintas são acessíveis e ideais para customizações básicas. Escolha as tintas específicas para o tipo de material do tênis, tecido ou couro, para garantir boa aderência e durabilidade. As tintas são fundamentais para você começar na customização de tênis, pois se você não escolher a tinta certa
certa, você vai acabar tendo problemas com durabilidade. Então, para você ter uma boa durabilidade, você pode optar por tintas da Veox ou tintas da Novax, que é uma tinta à base de solvente. Eu tenho certeza que ela não sai de jeito nenhum, mas é uma tinta um pouco mais agressiva, pois tem um cheiro bem mais forte. A tinta da Veox não, é uma tinta à base de água, elas são fáceis de trabalhar com pincel e também com um aerógrafo. Então, se você quiser começar de um jeito mais simplificado, você pode optar pelas tintas da Veox, que é uma tinta bem mais acessível aí para a maioria das pessoas que está começando. Ambas as tintas é as tintas que eu utilizo aqui no meu dia a dia para fazer minhas customizações de tênis. E para fechar aqui os materiais essenciais, vamos falar do verniz para acabamento. Um verniz de acabamento ajuda a proteger a pintura, garantindo que ela dure muito mais tempo e resista ao desgaste. Você pode optar por vernizes diferenciados. Aqui eu cometi uma falha aqui, ó, não é spray. Você pode optar por vernizes que são fáceis de aplicar e econômicos. A maioria das pessoas que você for ver na internet, algumas pessoas utilizam verniz em spray. Esses vernizes não são apropriados para essa finalidade. O ideal é você optar pelo verniz da própria marca, que significa que se você for comprar a tinta da Veox, lá eles vão disponibilizar também o verniz ideal para essa tinta, proteger e garantir que ela tenha maior durabilidade. Da Novax, a mesma coisa. Você vai ter lá diversos vernizes para você poder utilizar e assim sucessivamente. Um bom verniz vai garantir que a sua pintura tenha durabilidade e tenha resistência a danos ali que possa ser de contato com outros materiais e por aí vai. Então isso é um ponto bem legal que você deve sempre aplicar nas suas customizações. Agora sim, vamos falar sobre a preparação do tênis. A preparação do tênis entra dois pontos aqui: limpeza e preparação da superfície e a proteção com as fitas adesivas. A limpeza da superfície você deve usar sempre água ou sabão neutro. O mais apropriado é você usar acetona para remover sujeira ou resíduos de fábrica. Isso ajuda a tinta a aderir melhor e evitar que o desenho descasque rapidamente. Então, se você trabalha com stencil cortado em vinil, se você não fizer uma boa preparação, quando você fizer uma pintura base e colar o seu vinil, ele vai acabar soltando essa tinta de baixo. Então, para isso não acontecer, sempre passa acetona no seu tênis todo e dessa forma você vai garantir que o seu tênis tenha uma boa aderência com a tinta. Quando você for colar um durex ou um vinil, ele não vai descascar posteriormente. A proteção com as fitas adesivas é sempre bom você usar as fitas automotivas para proteger as áreas que não devem ser pintadas, como solas, ferragens e logotipos. Alguns tênis têm logotipos, outros não, e a parte interna do tênis também geralmente a gente não pinta. Então essas regiões você deve sempre estar protegendo para garantir que você consiga fazer suas customizações com muito mais facilidade e que tenha um trabalho final ali bem apresentável. Então a combinação desses dois elementos, da limpeza da superfície e da proteção com as fitas, vai garantir que você tenha aí uma boa durabilidade no seu trabalho e como um resultado final ele fique bem profissional. Técnicas de customização econômicas. Pintura com aerógrafo, então técnicas rápidas e eficientes para cobrir áreas maiores e criar efeitos de degradê. O aerógrafo pode ser uma opção mais barata e prática para iniciantes. O aerógrafo ele é muito simples de usar, mas você tem um tempo de adaptação no início, então se você precisa de agilidade para fazer suas pinturas, só fazer uma cor aqui e outra ali, o aerógrafo é melhor para isso, pois o pincel ele pode deixar algumas marcas ali das cerdas e isso não é legal como um acabamento final. Mas se você não tem habilidade utilizando o aerógrafo ou não quer investir nisso agora, você pode começar com um pincel e ele vai te entregar um bom resultado final. Mas lembre-se, o aerógrafo ele é a melhor ferramenta para essa finalidade, pois você vai conseguir um acabamento bem mais delicado, bem mais profissional do que utilizando o pincel. Ou os stencils são técnicas que permitem replicar padrões de maneira fácil e barata, ideal para quem não tem habilidade avançada na realização de desenhos. E isso daqui é um ponto principal quando falamos em customização de tênis. Você não precisa saber desenhar, pois essa técnica aqui, ó, dos stencils é o que vai garantir que você consiga projetar qualquer efeito, desenho, pintura que o seu cliente necessite naquele momento. Então, o stencil ele é um complemento da aplicação da técnica. A maior parte dos desenhos que são feitos na customização de tênis exige que
que você utilize o stencil. Então, dominar essa técnica é fundamental para você conseguir ter um profissionalismo e também que você consiga perpetuar ali a qualidade dos seus trabalhos ao longo do tempo. E para finalizar, dicas para você economizar: reaproveitamento de tênis antigos e compra inteligente de materiais. No começo é muito comum a gente não ter um Nike Air Force, não ter um tênis ali, um Nike específico para a gente fazer aquela customização, bem como a gente vê na internet, e experimentar primeiro em tênis antigos para praticar e evitar desperdício. Assim você pode aprender e aperfeiçoar essas técnicas sem medo de estragar seu tênis mais novos. Então, quando você não tem habilidade nenhuma, o indicado é você comprar qualquer tipo de tênis ou começar com um tênis que você já tenha e aplicar as técnicas, começar a entender como a tinta se comporta na superfície, como você pode fazer um layout diferenciado, e assim você vai experimentando a técnica da customização de tênis no seu dia a dia. E depois, quando você pegar um tênis já do seu próprio cliente, você já vai saber o que fazer e como fazer sem ter medo de errar. Compras de materiais inteligentes: procure por kits de iniciante ou compre materiais em lojas especializadas e online que ofereçam melhores preços. Muitas lojas têm kits básicos, o que facilita na hora de quem está querendo começar. Então você não precisa começar com todos os produtos, todos os itens necessários que eu mencionei aqui, mas você pode começar com o mais básico: tinta e pincel e um verniz apropriado para você finalizar o seu trabalho. Dessa forma você vai ter um acabamento profissional, você vai garantir que a durabilidade vai ser bem intensa e assim você não fica preso ali na necessidade de sempre ter que comprar algo para fazer as suas customizações. O primeiro passo sempre que eu recomendo é você começar com um pincel e uma tinta específica. Eu recomendo a da Veox, pois ela é uma tinta à base de água que se comporta muito bem para você trabalhar com pincel e é fácil de usar. E agora sim, você aprendeu aqui o que é necessário para começar a customização de tênis sem gastar muito. Você não precisa de todos os itens, de todos os materiais que eu mencionei, mas o essencial eu te expliquei do que você precisa, como você precisa, passei explicando um pouco das técnicas que você pode se aprofundar mais ao longo do tempo, mas o principal aqui é você ter os equipamentos e começar a fazer os seus primeiros desenhos nos tênis que você já tem. Assim você vai garantir que você vai entender como funciona a customização de tênis e como você pode replicar isso ao longo do tempo para fazer e adquirir clientes para fazer os seus trabalhos. Então, nessa aula eu expliquei agora para você como iniciar na customização de tênis sem gastar muito. Caso você tenha alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários abaixo desse vídeo e nos vemos na próxima aula.